Bom dia, meninos e meninas. Vamos para o nosso próximo conteúdo. A gente vai dar continuação à NOx, tá? Só que agora a gente vai ver reação de óxido-redução. A reação de óxido-redução ela pode ser chamada reação óxido-redução, oxidação-redução, ou oxi-redução, ou reação redox. Tudo é a mesma coisa, tá? O que que acontece? A oxidação a gente fala que é perda de elétrons, tá? Se você ver, eu destaquei o O e o P. Então, a ordem alfabética depois do O vem o P, só para uma forma de você memorizar, tá? Então, a oxidação tem perda de elétrons e vai aumentar o NOx. Quer dizer que a carga dele vai aumentar, tá? A substância que oxida, ela vai ser o agente redutor, ela vai provocar a redução da outra substância. A redução, ela acontece com ganho de elétrons. Então, eu destaquei o R e o G, para você lembrar. RG, que é a nossa carteira de identidade, tá? Só para você memorizar. Então, redução tem ganho de elétrons e o NOx ele diminui, a carga vai diminuir. Toda substância que reduz, ela é o agente oxidante, ela que vai fazer a outra substância oxidar, tá? Quando a gente tem na mesma reação uma substância que ganha elétrons e uma substância que perde elétrons, a gente fala que tem transferência de elétrons. Então, a gente fala que ela é uma reação de óxido-redução. Então, para ser óxido-redução, sempre na mesma reação, uma substância tem que oxidar e a outra tem que reduzir. Uma perde, a outra ganha elétrons. Se tiver só perda de elétrons, não é óxido-redução. Se tiver só ganho de elétrons, não é óxido-redução, ok? Aí aquela tabelinha de NOx que nós já vimos na aula passada, que tem que memorizar, tá? Ou então você sempre recorre a ela para você fazer seus exercícios. Substância simples sempre vai ser zero, o íon monoatômico sempre vai ser a própria carga. Família 1 e família 2, família 1 mais 1, família 2 mais 2, assim por diante. Você segue isso aqui, tá? A gente pode representar a reação assim, ó, o zinco sólido mais o cobre aquoso, 2 mais, certo? Esse aqui é um íon monoatômico, porque ele só tem um átomo, formando zinco mais 2 aquoso mais cobre sólido. Aí a gente tem a seguinte semi-reação. Eu vou olhar só a semi-reação do zinco, depois eu vou olhar só a do cobre. O zinco aqui, ó, ele saiu de zinco sólido, ele é uma substância simples, porque ele só tem um elemento químico, só uma letra maiúscula, então ele vale zero. E chegou a zinco mais 2. Isso aqui é o íon, porque ele tem carga, tá? Só tem um átomo, então ele é monoatômico, então a carga dele é mais 2, o NOx dele é mais 2. Então ele estava de zero e foi para mais 2. Isso quer dizer que saiu 2 elétrons dele, tá? Toda vez que o elétron aparecer depois da seta, significa perda de elétrons, tá? Se a gente for olhar só a semi-reação do cobre, o cobre mais 2, íon monoatômico, porque ele só tem um átomo, então o NOx dele é mais 2. Mais 2 elétrons quer dizer que aqui ele está ganhando 2 elétrons. A reação está acontecendo com ganho de elétrons. Se ele tinha mais 2, ele ganhou 2, o elétron ele é positivo. Mais 2 com menos 2 fica zero. Substância simples é zero, tá? Então, aqui, ó, toda vez que o elétron vir após a seta, significa perda de elétrons. Toda vez que o elétron vir antes da seta nos reagentes, significa ganho de elétrons, ok? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Coloquei aquela mesma reação, mas só considerando ela completa, tá? O zinco, substância simples, vale zero. O cobre mais 2, íon monoatômico, mais 2, então. O zinco mais 2, íon monoatômico, NOx mais 2. E o cobre, substância simples, zero. Substância simples começa com, só tem uma letra maiúscula, só tem um elemento químico. Íon monoatômico tem a carga e só tem um átomo, tá? Então, eu vou pegar esses valores aqui, eu vou colocar em cima. Ó. O zinco é zero, o cobre é mais 2, o zinco mais 2 é mais 2 e o cobre é zero, certo? Se a gente observar aqui, ó, do zinco zero para o zinco mais 2, ó, de 0 para mais 2, o valor aumentou. Se o valor aumentou, a gente fala que teve aumento de NOx. Toda vez que aumenta NOx, a gente fala que teve uma oxidação. O, depois do O vem o P. Então, O oxidou, perde elétrons, tá? Toda substância que oxida, ela é o agente redutor. Então, qual é o nosso agente redutor aqui, ó? É o zinco sólido, porque ele que oxidou, ele que aumentou o NOx, tá? Agora, se a gente observar o cobre, saiu de mais 2 e foi para zero. O que que aconteceu de mais 2 para zero? O NOx diminuiu o valor, de mais 2 para 0 diminuiu o valor. Isso quer dizer que teve uma redução. Então, ele vai ganhar elétrons, ó, RG. Então, ele ganha elétrons. Toda substância que sofre redução, ela é o agente oxidante. Ela que vai fazer o zinco, no caso, oxidar,
tá? Então, o agente oxidante, no nosso caso aqui, é o cobre mais 2, ok? Próximo exemplo que eu coloquei, a gente tem essa reação aqui, ó. A gente tem duas substâncias simples, que é o cobre e que é a prata, tá? Então, toda substância simples, o NOx é igual a zero. Agora, aqui a gente tem o AgNO3. O que a gente tem que fazer? Separar elemento por elemento. Separei o Ag, o N e o O. O Ag lá na tabelinha, ele vale mais 1. O N, ele não está na tabela, ele vale X. O O na tabelinha, preferencialmente, ele é menos 2. Quantas vezes o O apareceu aqui? Ó? 3 vezes. Então, vou multiplicar menos 2 vezes 3. Então, eu tenho mais 1, mais X, menos 6. Por que eu coloquei igual a zero? Porque aqui ele não tem nenhuma carga, tá? Quando é uma substância composta, ele não tem carga. Então, sempre vai ser igual a zero. A gente viu na aula passada. Vou isolar o X. O 1 estava positivo, ele passou negativo. O 6 estava negativo, passou positivo. Eu tenho, então, aqui ó, valores contrários, termos com sinais contrários. Vou subtrair e conservar o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então, menos 1 mais 6 dá 5. Aqui é a mesma coisa, ó, vou separar substância por substância, tem o Cu, o N e o O. Separei, o Cu vale mais 2, o N vale X. Só que aqui o N está dentro do parêntese. Que valor que está depois do parêntese? É 2. Então, eu multiplico 2 vezes X, por isso fica 2X. O O ele vale menos 2. Eu tenho 3 Os vezes 2, que está fora do parêntese, porque esse aqui tudo é multiplicado por 2, é o chuveirinho, tá? Então, 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, eu tenho o NOx, que é menos 2, vezes o 6. Então, eu vou ter mais 2, mais 2x e menos 12. Vai ser igual a quanto? Igual a zero, porque aqui não tem carga, tá? Lembrando da aula passada, que se tivesse carga, seria igual àquela carga que estaria aqui. Vou isolar o x, então eu tenho 2x, o 2 estava positivo, ele passou negativo, e o menos 12 estava negativo, ele passou positivo. Continua 2x, então sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. 12 menos 2 dá 10, sinal do maior é positivo. Agora eu vou pegar o 2 aqui, ó, que está multiplicando, e vou passar ele dividindo. Então, eu tenho x vai ser igual a mais 10 dividido por 2. Então, o nosso x vai ser mais 5. Vou colocar esses valores lá em cima, ó. O cobre, a gente viu que ele é substância simples, ele é 0. Aqui, ó, a prata, a gente sabia que era mais 1. O X, que era o nosso N, nós encontramos mais 5. Então, eu coloquei mais 5 aqui para ele. E o O a gente já sabe que é menos 2. Aqui é a mesma coisa. Ó, o cobre a gente já sabia que era mais 2. O N, que era o nosso X, a gente descobriu que ele vale mais 5. Colocou mais 5 aqui. E o O menos 2. E a prata é 0 porque ela é uma substância simples. O que eu vou observar? O cobre, ele saiu de 0 e foi para mais 2. De 0 para mais 2 aumentou o valor, então aumentou o NOx. Toda vez que aumenta o NOx, tem uma oxidação. Se ele oxida, ele perde elétrons. Ó, OP, oxida, perde elétrons. Toda substância que sofre oxidação, ela é o agente redutor, que nesse caso é o cobre sólido, tá? A prata, a nossa prata aqui, ó, ela foi de mais 1 para 0. Esse valor de mais 1 para 0, ele diminuiu. Então, a gente fala que teve diminuição de NOx. Toda vez que diminui o NOx, acontece uma redução. Toda vez que sofre uma redução, quer dizer que teve ganho de elétrons, tá? RG, tá? Toda substância que reduz, ela provoca a oxidação da outra substância. Então, ele é o agente oxidante, que no caso é o AgNO3. Por que eu não vou olhar nenhum outro elemento químico? O N, ele estava mais 5, permaneceu mais 5, ele não teve alteração. O O estava menos 2 e permaneceu menos 2, ele não teve alteração. Então, eu só observo aqueles valores do mesmo elemento químico que teve valor modificado, que teve carga modificada, tá? Como nessa reação aqui a gente teve perda e ganho de elétrons, a gente fala que essa é uma reação de óxido-redução, tá bom? Se só tivesse perda de elétrons, não seria oxidação, óxido-redução, tá? Porque para ser óxido-redução, na mesma reação, a gente tem que ter ganho e perda de elétrons, ok? Então, esta foi a nossa aula. Se cuidem, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.